no auditório José Nantala Badoer da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declara aberta a 16ª sessão do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Kiki Brown, Padre Josemildo, Valdo Rodrigues e Natanael Ananias. Análise de matéria em trâmite com prazo de relatoria e da comissão, adiados até 19 de maio de 2016. É isso mesmo? Ok. Moção 04/2016 do vereador Jorge Luiz Martins do PROERD, que requer por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo estudos visando a construção de ecopontos no município. A relatora designada é a vereadora Fabiana Alessandri. E é pela aprovação. Tem aqui o parecer dela. Vamos ler o vereador Padre Josemildo fazer a leitura do relatório para que a gente possa discutir e colocar em votação. Após estudo preliminar, percebemos que vários municípios estão adotando os ecopontos em locais destinados para o descarte de entulho e resíduos pelos cidadãos. Nosso município sofre com o descarte irregular de entulhos em áreas públicas e particulares, causando problemas de saúde pública e degradando os locais onde são dispensados. Os custos com a implantação certamente serão inferiores ao custo da limpeza das áreas degradadas, mas deve ser realizado em conjunto um amplo trabalho de educação e divulgação desses espaços para que a população se utilize desses espaços corretamente. Tendo em vista que o projeto é benéfico à população e uma tendência nacional na solução para o descarte de quantidades determinadas pela população, somos favoráveis à moção, desde que existam recursos para tal implantação. Parecer pela aprovação. Está em discussão o parecer da relatora vereadora Fabiana. Vereador, eu acho que, presidente, essa questão já apareceu nessa comissão e em outras comissões dessa Câmara nesses 3 anos. Acho que já pelo menos a 3ª vez que eu vejo falar de ecoponto, passando como moção. Infelizmente, pouco foi feito nesse sentido, embora o governo municipal disponha de muitas áreas, em praticamente todos os bairros, que pudessem ter essa destinação. Eu penso que não é a simples criação de um ecoponto, mas é a implantação de um sistema de drenagem, de destruição desses resíduos, eu não saberia como explicar isso aqui, de compactação de outros tipos de resíduo e de reutilização desses resíduos. Então, não é uma coisa tão simples. Os espaços são fáceis de serem implantados. Agora, a realização de um projeto como esse é extremamente complexo. É preciso ter empresas associadas a isso, empresas de reciclagem, que façam um trabalho paralelo ao ecoponto, ou dentro do ecoponto até, que se gere cooperativas que possam trabalhar nesses ecopontos. A proposta é mais do que viável, mas as custas não são tão simples assim, não. Eu acho que tem que se refletir muito, embora pudesse ter realizado ao menos um durante toda essa gestão. Bom, vereador Padre Josemildo, realmente esse assunto, nós já trouxemos esse assunto aqui nessa casa, não só esse também, mas a questão da coleta seletiva. Eu penso que a moção do vereador, ela é sim viável, mas eu entendo que ela deve estar contemplada, não li ainda, mas eu acredito que ela deva estar contemplada no plano municipal integrado de saneamento básico e resíduos sólidos. Pelo menos dentro da diretriz do plano nacional, ele deve constar. Se não está contemplado no nosso plano municipal, podemos fazer aí uma emenda, porque faz parte
né, do plano municipal de resíduos sólidos. Então, vou acompanhar aí a relatora, mas entendendo que nós provavelmente teremos já isto contemplado dentro do nosso plano. Quanto ao que o padre falou aí, bom dia, de ser uma coisa complicada e tal, eu na verdade eu não acho nem um pouco complicada essa questão. Na maioria dos países onde a reciclagem ela é grande, ela não parte do poder público, que nem aqui em Bragança, por exemplo, que a gente tem um caminhão que passa a pegar na porta das casas. A gente tem um ponto, né, por isso que chama um ecoponto, um ponto, onde as pessoas se deslocam até esse ponto e colocam lá suas garrafas plásticas, de vidro, lata, etc. E aí sim, existem alguns grupos cadastrados, cooperativas, empresas, etc., que vão até ali recolher esse material. Então não é uma coisa assim tão complicada como se parece. É basicamente algumas caçambas, um alambrado, e é um ponto para você chegar com o seu carro. Você entra com o seu carro, você tira do porta-mala o que é garrafa, você põe no lugar, nas caçambas X, e eu não sei por que a gente não fez isso até hoje. É uma coisa muito simples. Por exemplo, na Viverde, na escola Viverde tem, a hora que você chega ali tem como se fosse uma parede de meio de madeira, não é madeira, essas madeiras feitas de resto de... Compensado? Meio compensado, MDF. Um MDF, daí tem lá vidro, papel, não sei o que lá, você chega lá com o seu lixo, você coloca nos buracos lá, alguém passa e recolhe. É muito mais simples do que a gente imagina. A gente, por exemplo, se você for analisar mesmo o nosso aterro, latinha é uma coisa que praticamente não chega ali. Por mais que as pessoas não tenham esse hábito de reciclar, as pessoas mesmo passam nas pessoas, assim, no lixo comum, e recolhe garrafa plástica, etc. Então é mais uma questão cultural de fazer com que as pessoas criem esse hábito, né, do lixo seco, do lixo molhado, e ter um ponto onde as pessoas possam levar isso, e de preferência que esse lugar não seja tão longe da sua casa. Então é uma lástima mesmo que a prefeitura não tenha feito isso aí nesses 4 anos, porque é uma coisa, assim, na minha opinião, muito simples de ser feita. Fica aí uma dica aí, hein? Uma boa dica aí. Muito bem. Está em votação o parecer da relatora vereadora Fabiana. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Com prazo de relatoria e da comissão até 19 de maio, projeto de lei 17/2016 do Executivo Municipal, que altera e acrescenta artigo à Lei Municipal número 3.225, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a política municipal do idoso, cria o Conselho Municipal do Idoso e dá outras providências. Relator designado, vereador Valdo, vou fazer a leitura do relatório. Exposição da matéria, projeto de lei 17/2016, que dispõe sobre a alteração e acréscimo à Lei Municipal 3.225, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a política municipal do idoso, cria o Conselho Municipal do Idoso e dá outras providências. O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, CMDI, é o órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo, controlador e fiscalizador da política de defesa dos direitos do idoso, criado pela Lei Municipal 3.225, de 21 de dezembro de 1999, e agora deve ser alterado pelo projeto de lei 17/2016. O CMDI é composto por representantes do poder público e de organizações não governamentais do município, diretamente ligados à defesa ou atendimento ao idoso, legalmente constituídos, eleitos, e será realizado através da designação de uma comissão pelo Conselho Municipal do Idoso, que ficará responsável pela execução do processo eleitoral, e todos para um mandato de 2 anos. O Conselho consiste, portanto, a união da sociedade civil com o poder público em prol da pessoa idosa. O papel do CMDI
acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações direcionadas ao público idoso desenvolvido na cidade de Bragança Paulista. E, além disso, defender seus direitos sociais e de cidadania. O Conselho pode atuar também incentivando e apoiando a realização de eventos, estudo e pesquisas no campo da promoção, proteção e defesa dos direitos do idoso, recebendo denúncias de desrespeito a esses direitos e adotando medidas cabíveis. O presente projeto é resultado de um trabalho conjunto de uma consultoria especializada e o Conselho Municipal do Idoso. Aí depois eu não vou ler, mas traz aqui um quadro, tá? Fazer um quadro comparativo do que o projeto propõe e a lei anterior, né? Eu quero só destacar dentro desse quadro que o Conselho ele passa agora a ser vinculado, porque antes ele estava vinculado ao gabinete do prefeito, ele passa a ser vinculado a SEMADES, tá? Apesar de hoje já estar lá fisicamente. Também troca a velhice pelo termo pessoa idosa. Ele acompanha a questão da política municipal do idoso, porque no projeto anterior falava que ele era responsável de implantar a política, e na verdade o Conselho não implanta a política, quem implanta é o Executivo, então aqui ele supervisiona. Ele indica as prioridades para a construção do plano, a elaboração do Plano Municipal do Direito da Pessoa Idosa é feito agora em conjunto com o poder público, né, que não constava antes. Muito bem. A fiscalização das entidades também consta agora de uma atribuição do Conselho do Idoso. Não tinha isso, apesar da lei federal, apesar do estatuto apontar para isso. Então, a partir de agora, o Conselho tem poder perante a lei para fiscalizar as entidades. E também receber denúncias de maltratos às pessoas com idosos. Quero ressaltar aqui que em Bragança Paulista, eu estive na Casa dos Conselhos e também ali trabalhando, né, na Casa dos Conselhos, e nós acompanhamos muitas denúncias com relação a maus tratos à pessoa idosa no município. Ok, e aí depois ele vai cumprir e zelar com a questão da política, a representação não mudou, e por fim, né? Então, diante desse parecer, o meu voto é favorável ao projeto de lei. Está em discussão. Presidente, só não entendi a questão da eleição. Não seria eleição por um colegiado? Seria... no caso do poder público, ele é indicado pelo representante pelo executivo, né, pelo prefeito. No caso das organizações da sociedade civil que trabalham no campo, o Conselho monta uma comissão eleitoral, que essa comissão abre um edital, tá, de chamamento, acompanha todo o processo, tá, para no período depois da eleição, dar aí a posse àqueles que foram eleitos dentro desse processo. Tá? Exatamente, pelas entidades. Na verdade, são 4, nós não temos mais do que isso na cidade de Bragança Paulista. Mais alguém? Bom, então está em votação o parecer do relator. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, está aprovado por unanimidade. Registrando a presença do vereador Antônio Bugalu. Antônio Matos, é isso? Antônio Carlos Matos, é isso. Nunes Matos. Conhecido como Bugalu. Muito bem. Moção 09 de 2016 da Comissão Permanente de Educação, Esporte, Saúde, Saneamento e Assistência Social ao excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, manifestando apoio desta casa ao movimento e apoio à cidadania fiscal, na luta pela reconsideração das novas regras de restituição dos créditos do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, conhecido como Nota Fiscal Paulista. A relatora designada é a vereadora Fabiana Alessandri. Tem...
Relatório. Conforme considerações apresentadas por esta comissão, no texto desta moção, somos favoráveis à sua aprovação. A relatora, a vereadora Fabiana, pela aprovação. Está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, está em votação o parecer da relatora. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Com prazo de relatoria até 18 de maio de 2016 e da comissão até 25 de maio de 2016, projeto de lei do Executivo Municipal. Projeto de Lei Complementar 14 de 2016 do Executivo Municipal que institui Política Municipal de Saneamento Básico de Bragança Paulista, aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e da outra providências. O relator designado é o vereador Padre Josemildo. Próxima semana, presidente, com certeza. Então, eu até queria aqui fazer uma sugestão com relação a esse projeto. O projeto ele é um projeto bem complexo, tá? Muito. Já passou aqui parte dele em anos anteriores, né? E pela matéria, eu acredito que essa comissão deveria fazer uma audiência pública, porque até para a gente ter subsídio, né? Estamos falando de um plano que é integrado. Nós já fizemos uma discussão lá atrás, parcial sobre esse assunto, mas eu entendo que, até por se tratar também, ser competência desta comissão. Eu acho que seria interessante e viável, na minha opinião. Aí eu deixo a critério dos senhores. Eu acho que a minha preocupação, presidente, nesse sentido, é que sem demérito nenhum às pessoas que têm participado dessas audiências públicas, que é uma posição minha que muitas vezes não tem tido um olhar técnico, mas político apenas, em alguns aspectos, que pode não construir, apenas vir aqui um grupo que se posiciona contrário ao projeto e não tem nada a discutir do mérito do projeto. Todavia, abrir à comunidade, eu sou sempre favorável, embora reconheça que as pessoas que participam sejam aparentemente, não estou denunciando ninguém, mas induzidas politicamente. O abrir à comunidade é sempre saudável. E essa discussão sempre traz novas contribuições para enriquecer o projeto. E para enriquecer até o próprio parecer. Então eu não tenho nada contrário a isso. Eu não vou nem na questão da fala do padre, com relação às pessoas que vêm ou não vêm, mas eu acho que é um assunto que já foi tratado inúmeras vezes aqui na casa, né? Acho que é um assunto que já deu pra gente estudar bastante ele, né? Nesse tanto tempo aí, que eu acho que já vão aí uns 3 anos, mais ou menos. Né? Sim, não, Kiki, mas a questão da gestão integrada de resíduos sólidos... Isso que eu ia comentar. É a primeira vez que aparece, né? A questão que... E foi um pedido nosso, inclusive, nós que eu digo da casa, de maioria dos vereadores em outra audiência, que viesse unificado os dois projetos. Sim, que é a instrução do governo federal. Tanto que ele veio em separado. Sim. Eu conversei com o prefeito, pedi para retirar para que unificasse os projetos e ele voltasse à casa. Sim. Então, em face disso, principalmente da questão dos resíduos sólidos, se faz necessário uma compreensão maior, um estudo melhor. Bom, vamos então fazer uma audiência. Guto, como é que está aí a nossa agenda aí? Como é que está a agenda aí para a próxima semana? Eu acho que na próxima nós não conseguimos. Aí eu acho que poderia... Tá. Vamos...
Vai ser no período noturno, né? É no período noturno. Vamos combinar o seguinte, fica deliberado então, que nós vamos fazer audiência e depois nós combinamos com a assessoria, tudo bem? Nós fechamos uma data aí e passamos para os demais vereadores, tá? Inclusive o local, eu tenho sugestão que a gente poderia fazer fora da Câmara Municipal, tá bom? Com prazo especial da relatoria e da comissão até 27 de maio de 2016, projeto de lei 20/2016 do Executivo Municipal que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017 e dá outras providências. O relator designado é o vereador Padre Josemildo. Senhor presidente, o meu parecer já está quase concluso, também entrego na próxima semana, que é o prazo final, mas quero aqui deixar registrado o fracasso das 2 audiências públicas realizadas nesse sentido. O primeiro, na segunda-feira à noite, em que não vieram 10 pessoas, ou se vieram 10 ali, obrigado. Eu posso estar equivocado com o número 10, 11, mas foi insignificante a participação da comunidade. Foi o que se acrescentou, o que se trouxe ao projeto. Foi muito pouco, e muitas coisas que foram discutidas não eram nem pertinentes ao projeto, à LDO, de modo que quase que desconsideramos a realização dessas audiências. O que demonstra que, tirando o primeiro ano, que nós ainda conseguimos fazer um trabalho voltado às comunidades, fizemos várias audiências fora, em vários bairros, ainda que a participação tenha sido pequena, em uma delas apenas, foi maior do que todas realizadas nessa casa. O que mostra que é fundamental que se volte às bases. Se volte às bases. Se a LDO continuar sendo discutido no gabinete, não tem nem por que vir para a Câmara ser votado mais. Então, cada um de nós faz nossos apontamentos e envia de volta à Prefeitura, sem necessidade de ser votado. Faz como indicação, porque perde o sentido. Enquanto a LDO é para ouvir a sociedade, é lei de diretrizes orçamentárias que inclui nessas audiências a participação popular. E nós estamos inibindo a forma que está sendo conduzida por essa casa, também por falta de um trabalho mais evidenciado do Executivo, e mais profundo nesse sentido, nós estamos inibindo a participação popular e os trabalhos não têm tido nenhum êxito. Nenhum êxito. Aí nós ficamos bastante chateados com o que aconteceu esse ano, que nesses 4 anos que nós estamos na casa, foi sem dúvida o pior dos 4 anos, em que a participação foi quase que zero em todos os sentidos. Só queria ressaltar um pouquinho, as audiências públicas, elas iniciaram lá nos anos 90, fora de Bragança. Sempre o vereador Paulo Miguel Zenorini, principalmente quem conduzia essas audiências em vários bairros. Eu participei de diversas delas, alguns funcionários da casa, a Solange participava já na época, a Ruth eu não sei se também já ia, também na Ruth. Já participava de tantas audiências e nós tínhamos uma participação bastante significativa, um outro tipo de proposta era realizado, era apresentado um filme sobre a LDO, era entregue material muitas vezes. E hoje, sequer um slide existe. Mas é apresentado, entra como se fosse um projeto de lei de denominação de rua, que dispõe de mais informações. Então, nós também contribuímos, eu digo, essa casa também contribuiu para a situação como ela se encontra hoje, as audiências da LDO. Ok, eu penso que é preciso rever a questão das audiências públicas, sim, mas nesse caso em especial,
e até teve a fala, me parece, do Gerson, né? Eu compactuo da fala do Gerson, porque assim, a sociedade vem para participar quando ela entende que ela opinando, ela será ouvida e será atendida. A partir do momento que nós mesmos, quando a gente fala assim, eu vou lá naquela reunião para quê? Não vou na reunião simplesmente para ouvir os outros falar e não poder participar e a minha contribuição não ser atendida. Então tem esse outro lado também. Eu acho que aquela proposta do plano de governo do Fernão, no início, que era de fazer o orçamento participativo, era algo interessante e que seria de forma educativa, ia trabalhar a população, porque você pega do orçamento, tá? Você separa uma fatia do orçamento, vamos lá, como foi feito lá atrás, você separa uma fatia do orçamento e diz, olha, isso aqui é a população, e aí vai discutir com a população e depois volta dizendo para ela, olha, isso nós conseguimos fazer porque vocês participaram. É uma forma de educar, de mobilizar a sociedade, isso é um ponto. Uma outra coisa é o momento que nós vivemos, porque um orçamento que nós não vamos conseguir atender nem mesmo as demandas básicas do município, então realmente fica, tanto é que veja, até mesmo a participação dos vereadores acabam ficando esvaziada nessas discussões, porque sabe que o orçamento está bastante engessado. Na fala da própria secretária de Finanças, né, ela expressou diversas vezes, está complicado. Está difícil, eu não sei o que fazer. Né? E nós sabemos que realmente teremos 2 anos aí pela frente terríveis, né, na área da administração pública. Então, eu penso sim que, apesar, padre, precisa rever tudo isso, e até por isso eu fiz ontem aquela sugestão de que tudo que se nós pudermos usar as redes sociais, eu fico imaginando, dificilmente a pessoa vai clicar lá, eu vou lá no site da Câmara Municipal para assistir lá a transmissão. Mas eu tenho percebido, pelo trabalho que a FENALERGES tem feito e outras organizações, quando você coloca no Facebook a transmissão, eu não sei se isso é coisa fácil, aí é com os técnicos, né? Mas quer falar no microfone? Quer falar? Eu só antes de você fazer a consideração, Fernando, que assim, o que eu tenho percebido, em algumas dessas audiências, eu tenho visto, né, que o pessoal começa a participar ali mesmo, o pessoal começa ali a fazer os comentários, legal. Então você tem hoje o Periscope, você tem o YouTube, você tem várias ferramentas que as pessoas acabam acessando. Eu acho que daqui a pouco essa questão de site já vai ficar obsoleto. Não sou da área, mas... Né, então eu acho que é uma ferramenta, né? Lógico que aí é vocês que são especialistas que podem dizer. É o seguinte, vereadores, na verdade a questão do Facebook é que está sendo trabalhado, eles estão trabalhando para permitir a possibilidade de fazer transmissão ao vivo, né? Existe hoje uma ferramenta que possibilita que você faça isso via o celular, mas pequenos vídeos ainda. Então no nosso caso, que são sessões de 3, 4 horas, nós não temos condição de fazer essa transmissão ainda via Facebook, né? Mas, assim que terminada a sessão, esse material todo vai para as redes sociais. Este ano não, pelos nossos impedimentos eleitorais, né? Mas a partir do ano que vem volta, ou a partir de passada a eleição, volta a entrar tudo no Facebook como tem entrado, né? Agora, é normal, é natural, hoje, apesar que essas coisas mudam muito, né? Sim. Mas hoje a tendência natural é que as redes sociais realmente suplantem os sites, todas essas estruturas que até pouco tempo era grande novidade no mundo. Perfeito. Obrigado. Muito bem. E um outro detalhe, apesar de termos aí uma baixa frequência, né, dentro das audiências, mas assim, eu tenho uma rede de amigos e eu compartilhei com eles e eles me mandavam mensagem, eu não sabia disso. Então, veja, as pessoas acompanham, entendeu? E outra, você pega e compartilha isso, vai lá no YouTube, pega lá o link, compartilha na sua rede social para ver o que acontece. Só uma questão aí, só dando uma explicação quanto a isso daí. Nós já estamos nas redes sociais, no Facebook, e o Facebook, por exemplo, para a gente, é o instrumento que mais tem retorno em termos de participação,
né? Sem nenhum tipo de propaganda, porque nós não temos condições de fazer propaganda para aumentar o número de curtidores, essas coisas todas. Nós já extrapolamos os primeiros números esperados, né? E é com certeza hoje a maior participação via Facebook, né? E nós temos um trabalho de responder, de encaminhar para os vereadores quando tem alguma questão pertinente aos vereadores, né? Mas é o caminho. Realmente hoje as redes sociais conseguiram entrar naquilo que está com todo mundo a toda hora, que é o celular, né? Então por isso que ela se torna mais fácil de usar. Ok, obrigado, Fernando. Eu já acho, Valdo, que o que falta mesmo é ação, né? Eu acho que as pessoas, não é falta de divulgação, não é falta de curtida no Facebook, não é... É simplesmente fazer as coisas, que as pessoas esperam isso da classe política e infelizmente elas não estão... Elas precisam pegar alguma coisa porque a descrença é muito grande, né? Então você pega aí o episódio do orçamento participativo digital. Foi patético o resultado disso aí. Abriram o site, colocaram no Diário Oficial, a mídia local divulgou, aí as pessoas mandaram suas propostas, as propostas foram aceitas, aí monta projeto disso, daquilo outro, aí monta uma comissão para acompanhar o projeto e você não tem nenhum projeto. Como que você quer que um cara desse venha para a audiência pública depois de você fazer um papelão desse? Você pega, você fala assim, tem um dinheiro aí para fazer uma pista de skate, vamos fazer, beleza. Aí você chega no dia, numa demagogia sem tamanho, você chama os jovens aí para participar do processo, você fala que eles vão acompanhar o processo até o fim, você mostra o projeto para eles acompanham, eles opinam, tal, e daí na hora H você tem dois objetos ali que você vai duas pistas, né, distintas, elas não necessariamente se completam, mas elas estão ali no mesmo terreno. Na hora de escolher qual das duas vai fazer, porque o dinheiro só dá para fazer uma, você não chama as pessoas para consultar, viu? Você quer essa ou você quer essa? Sendo que as duas custam a mesma coisa. Então, o que está faltando para o poder público mesmo é fazer com que as pessoas acreditem nele, né? Não adianta ficar divulgar tudo, fazer isso, porque a descrença é muito grande. Então, acho que está na hora assim, de primeiro pagar a conta, para depois começar a cobrar um pouco, porque infelizmente os vacilos, né, eles são muito grandes. Registro de matérias. Pois não, Fernando? Só um comentário sobre isso. Eu concordo com o que hoje que está faltando, nós confundimos muitas vezes comunicação com mobilização, né? A comunicação hoje, em geral, em todos os setores, ela é excessiva até, né? As pessoas têm excesso de informação. Agora, falta mobilização. Mobilização se vem através do quê? Disso que o Kiki acabou de falar. Participação popular, mas saber que a sua participação vai render algum resultado lá na frente, né? Então, há uma confusão. Comunicação, acho que a nossa sociedade hoje não tem um problema de comunicação. Muito pelo contrário, ela tem excesso de comunicação, né? Falta mobilização. Nós somos uma sociedade que não é mobilizada. Perfeito. Muito bem. Registro de matéria que deram entrada na comissão com prazo de relatoria até 25 de maio de 2016 e da comissão até 2 de junho de 2016. Projeto de Lei 19/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revogação da Lei 1757, de 11 de junho de 1980, que dispõe sobre a aprovação do Estatuto da Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista. Relator designado, vereador Natanael Ananias. Projeto de Lei Complementar 13/2016 do Executivo Municipal, que disciplina os procedimentos relativos ao repasse de depósitos judiciais e administrativos ao município de Bragança Paulista, nos termos da Lei Complementar Federal 151, de 5 de agosto de 2015, e da outras providências. Relator designado, vereador Kik Brown. Projeto de Lei 21/2016 dos vereadores Valdo Rodrigues e Rita Vale, que acrescenta dispositivo à Lei 4.419, de 30 de abril de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições públicas, bancárias e financeiras, que mantêm caixas eletrônicos, a adaptá-los de modo a permitir
o seu acesso e o uso por pessoa com deficiência físico-motora e dá outras providências. Relatora designada é a vereadora Fabiana Alessandri. Projeto de lei 22/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à Lei Orçamentária Anual para o exercício 2016. Relator designado, vereador Valdo Rodrigues. Presidente, só, se me permite, em relação ao PL 22, eu queria até aproveitar a ocasião. Em relação ao PL 22, eu queria até aproveitar a ocasião, dizer que na segunda-feira próxima, às 15 horas, haverá uma audiência pública com a presença da secretária municipal de Finanças, apenas falando sobre essa verba suplementar, como é esse projeto. Segunda às 15. Segunda às 15 horas. Obrigado pela Está informação. sendo aqui na casa mesmo, Perfeito. aqui nesse auditório. Na segunda-feira, dia 23, às 15 horas. Ok. Moção 10/2016 do vereador Valdo Rodrigues, que requer por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo estudos visando a implantação de Programa Municipal de Educação Fiscal. Relator designado é o vereador Padre Josemildo. Correspondências recebidas para balancete orçamentário de despesa referente ao período de 1 a 29 de abril de 2016, juntamente com certidão. Os vereadores têm algum outro assunto antes do encerramento? Não. Quero só fazer aqui, reforçar o convite. Nós vamos ter na próxima semana a Semana Municipal do Brincar, que foi instituído pela Lei Municipal 4.483, de 2015. Como eu falei no dia de ontem, nós teremos na segunda-feira, dia 23 de maio, a exibição do filme Território do Brincar e a palestra da documentarista Renata Meirelles, que viajou pelo país fazendo um documentário como é que as nossas crianças brincam. Será às 19 horas na Casa da Cultura. 24 de maio, terça-feira, no Teatro do Instituto Educacional Santa Terezinha, teremos uma mesa redonda, Brincar é Coisa Séria, com relato de experiência com brincar no município. Ali no IES, Rua Bernardo Stephanie, número 100, com a participação de alunos do curso de Pedagogia da USP, da FESB, professores da Rede Municipal de Educação Básica, dos conselhos e professores em geral. E no dia 25 é o dia do Brincar Brincando, nas escolas e nas organizações sociais, um período para as crianças brincarem e também para debaterem sobre o assunto. E no dia 28, que é o sábado, o dia do Brincar nos espaços públicos. Então estão todos convidados a participar desse momento. E também nós temos aí, tem a programação do fórum, está aí com você, a programação do fórum, da judicialização? Só para a gente... eu tenho aqui. E também nós teremos amanhã nós teremos aqui na Câmara Municipal, realizado pela essa Comissão de Educação, Cultura, nós teremos o Fórum sobre a Judicialização da Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, das 14 até as 18 horas. Nós teremos aí a participação do Dr. Clarisvan, Conselho da Secretaria Municipal de Saúde, teremos a presença do Dr. Belfari Guiral, secretário executivo do Conselho Estadual de Saúde, e teremos uma mesa de debate com diversos especialistas na área. Então, a comunidade, a comissão está convidada. Ok? Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão às 9 horas e 58 minutos, ficando os senhores vereadores convocados para os trabalhos da 17ª sessão, a se realizar às 9 horas do próximo dia 25 de maio de 2016, e para o Fórum de Judicialização da Saúde, a se realizar amanhã, às 19 de maio, às 14 horas, no plenário desta Câmara. Tenham todos um bom dia.